Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia a todos. Renovo meus votos de um feliz 2025 para todos vocês, seus familiares, amigos. Enfim, gente, hoje o nosso primeiro estudo de 2025 em um tema muito importante, não é? Vamos pedir a Deus que nos envolva de paz, de alegria e força para seguirmos em frente, fazendo sempre boas escolhas. Na manhã de hoje, nós vamos estudar sobre a mediunidade, mas não detalhes técnicos da mediunidade, porque já temos um estudo aqui no canal que fala esses detalhes, chama-se o estudo Somos Todos Médiuns. Lá nós explicamos direitinho esses detalhes da mediunidade. Hoje o nosso foco é sobre o uso responsável da mediunidade, não é? Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, ele fez uma anotação muito importante. Ele disse assim: qualquer pessoa que num grau qualquer perceba a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Então, com esse conceito, Kardec diz que praticamente todas as pessoas são médiuns, tá certo? Porque sentem, num grau maior ou num grau menor, a influência dos espíritos. Então existe muitas vezes aquele conceito também de que mediunidade só existe dentro das reuniões mediúnicas. Não. Joana de Ângeles faz observações muito interessantes a esse respeito. Ela diz assim que as pessoas no cotidiano, no dia a dia, estão naturalmente sendo e percebendo a influência dos espíritos nas suas atividades do dia a dia. Então nós somos médiuns todos os dias, o dia todo. Então ela diz assim: nós atraímos no nosso dia a dia aquilo que vibramos, não é? Então ela diz: na faixa em que nós vibramos, atraímos espíritos e pensamentos e expressamos, não é? Nessa influência, mesmo sem perceber, muitas vezes, o pensamento desses espíritos, a faixa vibratória em que eles vivem. Então, a nossa responsabilidade já se estende para o nosso dia a dia. Por quê? Porque em torno de nós, já dizia o apóstolo Paulo e fala Kardec também, existe toda uma população de espíritos. Então, na medida em que, em maior ou menor grau, nós percebemos a presença desses espíritos, já estamos ali sendo médiuns, meio de caminho entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Mas Kardec faz uma informação muito importante também. Ele diz: olha, a mediunidade, ela se expressa no mundo orgânico, é uma potencialidade do espírito, porém não se trata de privilégio a ninguém. Porque poderíamos pensar assim, não é? Olha, só as pessoas mais evoluídas possuem a mediunidade. Não é isso. A mediunidade está praticamente, como diz Kardec, em todas as pessoas. Agora, o uso responsável da mediunidade depende da condição ético-moral de quem pratica. Então, essa é a diferença. E o nosso estudo é justamente isso. É focar na responsabilidade que deveremos ter no uso da mediunidade. Então, Kardec diz isso: a condução da mediunidade vai depender de valores ético-morais daquele que a possui e que põe ou não a serviço. Então, a mediunidade, gente, é uma potencialidade extraordinária, não é? Nós poderemos, sim, com essa potencialidade, alavancar o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento também intelectual, tá certo? Agora, obviamente, como qualquer potencialidade que Deus permita que esteja conosco, ela será mais adiante cobrada pelo uso devido ou indevido que fizemos com essa potencialidade. Com mediunidade não se brinca. Então veja bem, gente, é importantíssimo perceber que com o uso da mediunidade nós estaremos, volto a dizer, como intermediários entre o plano físico e o plano extrafísico. Estaremos travando contato
com outras mentes, com outros corações, apenas sem o corpo físico. São os espíritos desencarnados. Então, a mediunidade realmente é coisa séria, como nos dizem os espíritos, não é? Eles dizem, através dessa potencialidade, travamos contato com espíritos desencarnados e servimos realmente de ponte entre os dois planos. Portanto, o uso indevido da mediunidade pode trazer sérios prejuízos para quem dela se utiliza indevidamente. Então, gente, esses comentários são muito importantes no nosso estudo. A mediunidade realmente é coisa séria e não se brinca, porque, volto a dizer, nós estaremos em contato direto com espíritos desencarnados que estão ao nosso redor e trocando conosco suas vibrações, suas impressões. Então, em torno de nós, não há apenas bons espíritos, também há espíritos sofredores, espíritos levianos, brincalhões. Por isso que a gente estuda, na escala espírita, toda a classe de espíritos imperfeitos que ainda existem também em torno de nós. Então, mediunidade é coisa séria e ela se presta, gente, ao nosso crescimento e a prestar serviço no bem às pessoas que nos cercam. Por isso que as casas espíritas, casas sérias, utilizam sim da mediunidade, nós vamos ver mais adiante, aplicações belíssimas de conforto e de socorro às pessoas mais necessitadas. Então o título diz assim, com a mediunidade, realmente, gente, não se brinca. É coisa muito séria, tá certo? Agora, é importante dizer que a mediunidade pode ser estudada e você vai aperfeiçoando. Então você sai do estágio de uma simples percepção da influência dos espíritos até o uso ajustado e devido dessa potencialidade. Então vamos ver, mediunidade não se aplica em quê, gente? Percebam uma coisa importante. Para adivinhação e curiosidade. Quantas pessoas, que possuem a mediunidade, travam contato com esses espíritos e se serve dessa potencialidade para estar atendendo a curiosidade, fazendo adivinhação para as pessoas. Esse, com certeza, não é o uso devido da mediunidade. Os espíritos dizem assim, cuidado com o uso desse potencial que você possui nas mãos, porque você pode tornar-se joguete de espíritos realmente muito desequilibrados. A mediunidade também não se aplica como meio de vida, não é o que recomenda a espiritualidade, gente. Jesus diz lá no Evangelho, dai de graça o que de graça recebeste, não é? Então, a espiritualidade amiga não nos orienta a utilizar-se da mediunidade como um meio de vida, um meio de fazer recursos materiais. Não deveríamos. Por quê? Porque naturalmente é isso. Nós começamos travando contato com esses espíritos e aí no dia a dia você começa a fazer disso um meio de vida, quando que a mediunidade deveria sim ser de caráter profundamente generoso e gratuito. Obtenção de vantagens de cunho pessoal, volto a dizer, dai de graça o que de graça recebeste. Quantos médiuns se perdem pela vaidade, não é? Começam a obter prestígio, as pessoas, aquele é o melhor médium, esse médium é sensacional, ele descobre as coisas ocultas e o médium vai se envaidecendo. E o que é que diz o Espírito Emmanuel? Quando a vaidade sobe, a mediunidade desce. Quem estudar o livro dos médiuns vai ver sobre suspensão da mediunidade, perda até dessa potencialidade, porque o médium não fez jus a esse potencial maravilhoso e se serviu de forma indevida. Prática do mal, não é? A mediunidade não deveria ser praticada com esse fim, de prejudicar os nossos semelhantes. Mas existem quantos trabalhos pagos, quantos médiuns, não é, se servem de valores pagos para prejudicar o seu semelhante. São aqueles trabalhos encomendados, não é, que existem por aí, e não são médiuns de casas sérias, são médiuns que se servem apenas de sua potencialidade. Olha o que Kardec diz,
Mediunidade não é privilégio de ninguém, nem a mediunidade se atrela a valores morais. O seu uso, sim. Então, o uso da mediunidade vai depender da condição ético-moral de quem pratica. Mas a mediunidade em si não se vincula. Por isso que pessoas, às vezes, em desequilíbrio, pessoas que têm viciações, ainda assim possuem a sensibilidade mediúnica. E quantas pessoas se servem para prejudicar seus semelhantes? Gente, quem planta vai necessariamente mais adiante colher, não é? Se você se serve desse potencial em prejuízo de alguém, mais adiante você será cobrado por isso. Outra prática indevida da mediunidade, direcionar o pensamento e a ação das pessoas. Quantas vezes, não é, aquelas pessoas que têm esse traço de mediunidade se servem disso para manipular as pessoas, para direcionar seus pensamentos, e há pessoas que naturalmente se viciam com essas consultas aos médiuns, esses médiuns despreparados, desavisados. E há pessoas, eu conversei certa vez com uma cartomante que se utilizava indevidamente da mediunidade, e ela me confessou, ela disse, olha, há pessoas simples, como até empresários, que não dão um passo mais sem passar aqui na minha casa, para me consultar, para saber o que deve fazer naquele dia. São pessoas que tornaram-se profundamente dependentes da orientação indevida de um médium. Isso é muito ruim. Vamos lá. Então, qual a função, gente, da mediunidade? Eu trouxe aqui algumas aplicações belíssimas da mediunidade em casas sérias que trabalham corretamente com a mediunidade. Uma delas, não é? Fins terapêuticos. Então, numa casa espírita bem orientada, gente, os médiuns que estudam, que se equilibram, que têm a sua condição ético-moral em dia, eles trabalham na consulta espiritual, aplicando passes, não é? Dando orientações, realizando a escuta do atendimento fraterno. Todas essas atividades dentro de uma casa espírita, elas estão diretamente relacionadas com a mediunidade, e a pessoa, então, com o amparo e a assistência dos bons espíritos, vai utilizando com funções terapêuticas em socorro e no sentido de auxiliar as pessoas que nos chegam mais necessitadas. A mediunidade que Chico Xavier tanto empregou, gente, levando conforto às pessoas através de suas mensagens, notícias do lado de lá. Chico, depois de 30 anos de mediunidade, teve a permissão de trazer as cartas de familiares desses jovens, principalmente, que já haviam desencarnado, trazendo conforto para suas mães que aqui ficaram em luto, chorosas, sem saber quando iam travar contato novamente com esses filhos. Pela mediunidade luminosa de Chico Xavier, quantas mensagens chegaram a esses corações aflitos dessas mãezinhas, não é? Gente, sem o perceber, os cientistas, que às vezes passam 20, 30, uma vida inteira dentro dos laboratórios e tem aqueles insights, as grandes descobertas que ajudam a humanidade. Eles são médiuns também, porque passam a ser dirigidos pelas faixas superiores dos pensamentos, desses espíritos superiores que se acomodam psiquicamente junto desses cientistas, porque percebem que eles têm o potencial também intelectivo para alavancar a humanidade. E aí vocês perguntam, mas não há cientistas que caminham para o mal? Tem, porque é o uso dessa percepção mediúnica que pode ser dirigida para um lado ou para outro lado. Mas o que eu estou tratando é que esses homens de ciência também têm sensibilidade mediúnica, também percebem a presença dos espíritos, mesmo sem saberem que isso se chama mediunidade. Não é? Gente, quantas pessoas chegam num centro espírita com processos gravíssimos de influência espiritual que nós chamamos de desobsessão? Então, os médiuns experimentados, estudiosos, passam a frequentar a reunião da desobsessão, que é a reunião mais importante dentro de um processo de influências graves espirituais. Então veja que a mediunidade ela se estende para muitos serviços, não é?
Chico Xavier trouxe mais de 400 livros através da sua psicografia. Temos aí Divaldo Pereira Franco, que já passa dos 90, com uma vida inteira dedicada ao bem, do serviço ao próximo, não é? Não só da caridade material, como também das orientações espirituais, com as obras trazidas por Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, e tantos outros médiuns que não são espíritas, não é? Dentro da Igreja Católica existem muitos médiuns, porque, como diz Kardec, todo mundo tem sensibilidade espiritual, praticamente todas as pessoas. Então, quantos médiuns existem dentro das outras denominações religiosas também? Todas as pessoas que têm essa sensibilidade e que se colocam a serviço do bem, ok, gente, é o serviço responsável da mediunidade. Então, essa potencialidade, ela não está atrelada à religião. É importante que a gente entenda isso. Agora, dentro do movimento espírita, as casas sérias estudam sim esse potencial e tratam de fazer a aplicação responsável a serviço do bem e do conforto às criaturas mais necessitadas. Então, a caridade, gente, ela pode ser feita material, como pode fazer espiritualmente, através da mediunidade. Vamos aqui alertar, gente, a consequência do mau uso, então, da mediunidade, que é o foco, o cuidado do nosso estudo de hoje. Com mediunidade não se brinca. Falamos lá no início e agora eu posso fazer esse fechamento. Na medida em que nós travamos pela mediunidade contato com os espíritos, nós podemos sim ser alvo dessas influências de espíritos zombeteiros, espíritos em desequilíbrio, que passam a nos influenciar, e a pessoa que é médium pode tornar-se joguete ou mesmo alvo dessas influências negativas espirituais. Então, gente, quando a mediunidade ela se coloca a serviço do bem, não há que receio a gente ter, não é? Você está dentro de uma casa séria ou dentro de sua igreja, quando você aplica a sua sensibilidade para o bem, você não tem que ter receio, porque nós atraímos então bons espíritos que nos guiam e que nos orientam. Então vamos guardar, gente, em pensamento uma coisa importante. Diz Joana de Ângeles: a vivência mediúnica será expressa na ação dignificadora, que se constitui recurso precioso para a pacificação íntima e a felicidade. Então, por que ter receio da mediunidade? Nenhum receio, não é? Quando você se coloca a serviço do bem, com esse seu potencial, de Joana de Ângeles, é um recurso precioso para a pacificação íntima daquele que o pratica e também para a sua própria felicidade. A mediunidade é sacerdócio para o bem e, ao mesmo tempo, terapêutica socorrista, levando energias positivas e confortadoras para os sofredores de toda a ordem. Veja, não é? Essa orientação também nos é muito importante. Nada então de receio quando numa instituição séria for aplicada com direcionamento correto e amparo da espiritualidade amiga. Por que ter receio, não é? Da mesma forma que você vai fazer uma palestra, que você está aplicando um passe, você pode psicografar, você pode, enfim, usar a tua mediunidade para o bem e aí com certeza estará ladeado tendo o amparo dos bons amigos espirituais. Se és portador, frase final, gente, se és portador de sensibilidade mediúnica, cuida de educar os próprios sentimentos, armazenando paciência e compaixão, a fim de que o amor se te esculpa nos refolhos da alma e que o amor seja o teu guia. Então, gente, espero que tenham gostado de nossa reflexão sobre o uso correto da mediunidade, não é? Obviamente, nesse tempo não dá para a gente aprofundar tudo, portanto, todos vocês que estão acompanhando esse estudo, escrevam no nosso canal, tragam suas dúvidas, façam suas observações, para que a gente possa mais adiante voltar a esse tema e aprofundar. Que Deus nos abençoe, que faça esse nosso ano muito feliz, que nós possamos entregar o nosso melhor nesse ano e sigamos em paz. Até o próximo sábado.